Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, semanalmente eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo, nós estaremos estudando sobre amnésia anterógrada e amnésia retrógrada. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Nós podemos definir amnésia como a perda de memória decorrente de uma doença, um trauma físico ou um trauma psicológico. Então, a perda de memória ela pode ocorrer por vários motivos, né? Você pode ter uma doença que prejudica a sua memória, então você, por exemplo, tem uma doença que degenera os neurônios do seu cérebro e que vai causando uma perda de memória. Você pode ter um trauma físico, então, por exemplo, você poderia estar numa viagem em carro e você sofre um acidente, você bate com a cabeça e isso prejudica a sua memória, ou um trauma psicológico, às vezes a depressão, às vezes algum tipo de transtorno mental também ele pode causar, né, perdas de memória. E aqui nesse vídeo nós vamos estar estudando dois tipos de perda de memória. Um é a amnésia anterógrada e outro é a amnésia retrógrada. Vamos considerar cada uma. A amnésia anterógrada ela é geralmente causada por um trauma cerebral. Então, geralmente, a amnésia anterógrada ela é causada por um trauma na cabeça mesmo. E, geralmente é associada de uma região do cérebro chamada de hipocampo, que é uma região relacionada com a memória. Então, o que pode acontecer, né? Um trauma cerebral. Eu dei um exemplo, vamos supor, você está numa viagem, né, dentro de um carro e você bate e sofre um acidente, bate com a cabeça e prejudica o seu cérebro. Ou você tá, né, vamos supor, jogando basquete e aí de repente alguém taca a bola, bate com tudo na sua cabeça e isso prejudica a sua memória. Então a gente pode pensar vários traumas cerebrais que podem causar uma amnésia anterógrada. A amnésia anterógrada as pessoas com esse tipo de amnésia, elas não podem lembrar de novas informações, embora possam lembrar de informações e eventos que ocorreram antes da lesão. Então vamos entender como isso funciona. Vamos supor que no ano de 2020, você, né, ou vamos pensar uma pessoa hipotética, João, né, estava viajando de carro, João sofreu um acidente e bateu com a cabeça no ano de 2020. A partir do ano de 2020, vamos supor que isso aconteceu em março de 2020, a partir de março de 2020, o João não vai ser capaz de formar novas memórias. Se você chegar no João e falar assim, João, o que aconteceu no ano de 2019? Ele vai falar, eu lembro. O que aconteceu no ano de 2018? O que aconteceu no ano de 2015? O que aconteceu quando você era criança, quando você era adolescente? O João vai lembrar. Mas depois, quando você pergunta assim, João, o que aconteceu ontem? Ele não vai lembrar. Então, o que acontece? Na amnésia anterógrada, a pessoa, ela lembra o que aconteceu antes do evento traumático, mas não consegue formar novas memórias depois do evento traumático. Então, entenda isso. A amnésia anterógrada, a pessoa consegue lembrar a vida dela antes do acidente. Então, o passado, a vida passada dela, o passado dela antes do acidente ou antes da lesão cerebral, ou antes do dano cerebral, ela conserva essas memórias. Mas as memórias novas que ela deveria formar depois da lesão, depois do acidente, ela não consegue formar essas novas memórias. Então a gente entende que essa lesão prejudica a formação de novas memórias. A pessoa lembra o que aconteceu antes do acidente, mas não consegue formar novas memórias após o acidente. O dano, ele consiste, portanto, na incapacidade de transferir informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, ou seja, na incapacidade de consolidar novas memórias. O que é a memória de curto prazo e a memória de longo prazo? A memória de curto prazo é a memória do momento. Então, você está aqui assistindo o vídeo, então isso que você está ouvindo, está prestando atenção, que eu estou dizendo aqui, isso é sua memória de curto prazo trabalhando. Depois você pode reter essas informações por mais tempo e reter essas informações na sua memória de longo prazo. Então essa memória vai ser armazenada e vai ficar guardada. E talvez daqui uma semana, quando te perguntarem sobre esse vídeo, sobre o que você estudou aqui, talvez você lembre. Eu lembro que eu assisti na semana passada um vídeo do canal do Bruno Sankey que falava sobre amnésia. Ok. Então, o que é esse processo que a gente fez aqui? A gente tem uma memória de curto prazo, que é a memória do momento, e ela é armazenada a longo prazo. Esse processo é um processo de consolidação de memória.
Esse processo de transferir informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo é o que está danificado. Então, a região do cérebro que é responsável por esse processo de consolidar novas memórias é a região do cérebro que foi danificada. Então, a pessoa não consegue formar novas memórias. Ela consegue ter a memória ali do momento. Então, eu estou assistindo o vídeo aqui. Acabei de assistir o vídeo, fui fazer outra coisa. Você pergunta para a pessoa: o que você estava fazendo? A pessoa: não lembro. Você sabe do vídeo que você estava vendo? Não lembro. Né? Então, a pessoa não tem a capacidade de consolidar novas memórias. Agora, uma coisa interessante. Muitas pessoas com essa forma de amnésia, ou seja, amnésia anterógrada, não são capazes de formar novas memórias episódicas e semânticas, mas elas são capazes de formar novas memórias procedurais. Olha que interessante. Esse dano da amnésia anterógrada, geralmente, ele afeta a formação de novas memórias episódicas e semânticas, mas não de memórias procedurais. O que é, vamos aqui, falar, o que é memória episódica, o que é memória semântica e o que é memória procedural? Vamos entender rapidamente. A memória episódica é a memória de eventos da sua vida. Então, assim, o que você fez no verão passado? Aí você conta: no verão passado eu viajei. Então, isso é uma memória episódica. Memória semântica é uma memória declarativa. Então, eu pergunto, por exemplo, assim: qual é a capital do Brasil? Você me responde: a capital do Brasil é Brasília. Essa memória que você lembra uma coisa semântica, declarativa, é a memória semântica. É a memória de fatos verbais, que a gente pode verbalizar, de fatos de significado, de sentido. Só que nós temos um terceiro tipo de memória, que é a memória procedural. É a memória de lembrar coisas como, por exemplo, andar de bicicleta. Então, aqui também é a memória implícita, né? Então, por exemplo, você pega a bicicleta para andar de bicicleta, né? Você não tem uma memória explícita, você não para antes da bicicleta e fala assim: peraí, como é que anda de bicicleta? Não! Você simplesmente, sobe na bicicleta e sai andando. E você tem uma memória procedural, você sabe como era andar de bicicleta. Esse tipo de memória, ela pode ser formada nas pessoas com amnésia anterógrada. Então, eu vou dar um exemplo assim. Esse da bicicleta é legal. Eu chego aqui para você sofreu um acidente, tem esse dano cerebral e tem amnésia anterógrada. Você ainda não sabe andar de bicicleta, mas eu vou te ensinar a andar de bicicleta. Então, eu chego hoje, coloco você em cima da bicicleta, ensino como é que pedala, ensino tudo direitinho. Você com muita dificuldade vai tentando, vai caindo, vai aprendendo, vai melhorando. E tá, depois eu vou embora. Aí, no dia seguinte eu volto pra você e falo assim: oi, você lembra de mim? Aí a pessoa vai falar: não lembro não. A não ser que ela já me conhecesse antes de sofrer o acidente. Mas se ela me conhece antes de sofrer o acidente, eu falo: lembro de você. Mas aí eu pergunto assim: você lembra que eu vim aqui ontem e te ensinei a andar de bicicleta? Aí a pessoa vai falar: não lembro. Porque ela não tem memória episódica. Ou, por exemplo, eu pergunto assim para ela: você lembra o que é pedalar, por exemplo? Eu te expliquei o que é pedalar, eu te expliquei o que é movimentar as pernas. Você lembra dessas noções que eu te falei? Aí a pessoa: nem lembro de você ter vindo aqui. Só que, por acaso, muito estranho assim, eu coloco a pessoa em cima da bicicleta e peço para ela andar e eu percebo que ela progrediu. Ela aprendeu coisas novas, ela está andando melhor agora. Mesmo que ela não lembre, ela melhorou as habilidades dela de andar de bicicleta. Um outro exemplo também, vamos montar aquele quebra-cabeça de crianças, ou de adultos também, que a gente tem uma imagem e a gente tem as pecinhas, a gente monta o quebra-cabeça. Então eu chego num dia na pessoa e falo assim: vamos montar um quebra-cabeça? Vamos montar um quebra-cabeça juntos? A gente monta o quebra-cabeça. À medida que a pessoa vai montando o quebra-cabeça, ela vai se tornando mais familiarizada com aquela imagem e com o local das peças. Tudo bem, aí a gente montou o quebra-cabeça. Vamos supor que nesse dia demorou 30 minutos para montar o quebra-cabeça, era a primeira vez da pessoa. E eu fui embora. No dia seguinte eu voltei e falei: oi, você lembra que ontem eu estive aqui e que nós montamos um quebra-cabeça? A pessoa vai falar: peraí, não lembro disso não. Aí eu falo: tudo bem, você não lembra, mas vamos montar junto? Aí a pessoa vai lá montando o quebra-cabeça, ela leva 15 minutos para montar o quebra-cabeça. Aí você fica assim: peraí, a pessoa não lembra, mas ela consegue evoluir na memória procedural, nas habilidades dela de montar o quebra-cabeça. Olha que coisa interessante, né? Então, isso é bastante interessante. Agora vamos estudar brevemente, rapidamente, sobre um outro tipo de amnésia, que é a amnésia retrógrada. A amnésia retrógrada é a perda da memória de eventos que ocorreram antes do trauma. Então, essa aqui é o contrário, né? Para vocês até lembrarem, vocês podem
lembrar da palavra retrô, né? Então, retrógrada. O que é uma coisa retrô, né? Por exemplo, nossa, essa roupa é retrô. É uma roupa antiga, é do passado. Então, para vocês lembrarem, quando a gente fala de amnésia retrógrada, é a pessoa que não consegue lembrar de coisas do passado. Então, é diferente do outro tipo de memória. No outro tipo de memória, a pessoa não consegue adquirir novas memórias. Na memória retrógrada, a pessoa não consegue lembrar de eventos que ocorreram no passado. E aí, principalmente antes do trauma. Então, vamos pensar aqui de novo na analogia do acidente. Quando é a amnésia anterógrada, a pessoa sofre o acidente e ela lembra de tudo que aconteceu no passado antes do acidente, né? Ela lembra das coisas que aconteceram antes do acidente, mas ela não consegue formar novas memórias. Já na amnésia retrógrada é o contrário. A pessoa sofreu o acidente, mas ela não lembra o passado antes do acidente, mas ela é capaz de formar novas memórias. Então é como se a vida dela antes do acidente fosse apagada. Não necessariamente completamente, para algumas pessoas é só parcialmente, mas algumas pessoas é completamente. A pessoa não lembra de nada antes do acidente. Algumas pessoas lembram de algumas coisas, outras não lembram de nada. Então, é a perda da memória de eventos que ocorreram antes do trauma. Pessoas com amnésia retrógrada não conseguem lembrar alguns ou todos os eventos do passado. Então, como é que seria, por exemplo, a amnésia retrógrada, né? A pessoa sofreu um acidente e aí no dia seguinte do acidente ela vai acordar lá no hospital do coma, vai abrir os olhos e tá lá toda a família em volta dela. Tá lá os filhos, a mãe, o pai, o tio. E aí tá todo mundo lá em volta e fala assim, nossa, ela acordou. E assim, a hora que, vamos supor o João, né? A hora que o João acordar ele vai falar, quem são vocês? Eu não lembro quem são vocês. Então, assim, ele esqueceu a vida dele antes do acidente, é como se ela fosse apagada. A partir desse momento, pode ser que ele forme novas memórias, né? Então, ele vai lembrar da vida dele a partir depois do acidente, mas antes do acidente ele não vai lembrar. Né? Mas, como eu disse, alguns casos são parciais. Às vezes a pessoa lembra de algumas coisas e não lembra de outras. Mas conseguem perceber essa diferença? O essencial é que vocês percebam essa diferença entre a amnésia anterógrada e a amnésia retrógrada. A amnésia anterógrada, a pessoa ela não pode lembrar de novas informações. Ela lembra o que aconteceu antes do trauma, mas ela não consegue formar novas memórias. Já na memória retrógrada, lembra de retrô, do passado, a pessoa não consegue lembrar memórias do passado, memórias anteriores ao trauma ou ao acidente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido a distinção entre a amnésia anterógrada e a amnésia retrógrada e até mais.